Olá, Sam. Meu nome é Vinícius. Sou do interior do Ceará. A cidade se chama Tejuçuoca. Esse relato que vou contar foi minha avó que me contou quando eu era mais novo. Hoje tenho 21 anos de idade. E na época que ela me contou tinha meus 15 anos. Pois bem, agora vamos para o relato. Minha avó, com o nome de Maria, contou que quando era na década de 80, ela morava em uma casa de taipa com meu avô e seus filhos. Naquela época, ela disse que a casa era bem deteriorada, por conta das dificuldades que se tinha naquela época. Pois bem, nesse tempo, já se falava sobre lobisomens, e que algumas pessoas daqui já haviam presenciado um ser que andava por os caminhos que se tinha por perto, pois não se tinha muitas casas e nem energia, e todas eram bem afastadas uma das outras, e tinha muita mata, e era alta as chances dessas coisas aparecerem por aqui nesses tempos. Agora, para o bom entendimento do ouvinte, irei contar como se fosse minha avó contando a história para vocês. Em uma noite de sexta para quinta, de lua cheia, eu estava ajeitando as coisas para todos da casa irem dormir, assim como de costume de todos os dias. Nessa época, eu tinha uma cachorra na casa que havia acabado de parir. Estava com 2 dias. Os cachorrinhos ainda eram bem novinhos e ficavam do lado de fora no quintal, já que não iria deixá-los dentro de casa. Bem, até que nesse dia, a uma certa hora da noite, eu ouvi uns barulhos do lado de fora no quintal e parei para ouvir. Fiquei em silêncio, já que todos estavam dormindo. Seu avô Raimundo gostava de beber muito. Era viciado em cachaça naquela época e já estava dormindo desde a hora que havia acabado de chegar em casa. Praticamente estava somente eu acordada, porque sempre estava em alerta, já que somente eu poderia vigiar a casa. E então, aqueles barulhos só aumentaram, e eu pude ouvir como se fosse alguém muito cansado. Só que parecia um cachorro cansado, mas sabia que aquilo não era um cão, porque era bem diferente de um cachorro. E então um cheiro forte de carniça subiu no ar, e do lado de fora, que ficava de frente para o quintal, tinha um buraco com um pano, que tampava aquela parte que havia caído da casa. Um buraco que caberia alguns dedos. Então decidi olhar por lá para ver o que seria aquilo, que era muito estranho, pois lá ficava a cachorra com seus filhotes. Mas na hora que olhei, me arrepiei toda com o que vi. Era uma coisa parecida com um cachorro muito grande, e ao mesmo tempo parecia com um porco preto muito peludo. Lembrando que foi isso que pude perceber de detalhe, já que o medo era grande demais. Tinha orelhas grandes, uma cabeça grande de cachorro, só que um pouco diferente, e estava em 4 patas. Aquilo vinha se aproximando da cachorra, e como ali tudo era escuro, aquilo não percebeu que eu estava observando. No momento eu fechei a brecha com um pano e corri para a sala onde estavam as crianças. Do nada a cachorra começou a latir, pois havia percebido que aquilo estava se aproximando. Os latidos começaram a mudar para um tom de desespero do cão. Sabe quando o cachorro fica espantado com algo quando vê? Então, ela estava assim. A cachorra saiu correndo e com um tom de desespero se afastou. Foi quando do nada ouço algo mastigando e como um estalado de coisa quebrando nos dentes. Imaginei logo que aquilo estava comendo os filhotes da cachorra e fiquei apavorada. Fiquei pensando no que fazer, pois estava muito sentida com o que estava acontecendo com os filhotinhos. E então foi aí que lembrei de chamar o teu avô, acordá-lo. Só que ele estava muito bêbado, mas mesmo assim o chamei. Já tinha se passado alguns minutos, e então ele acordou, e seu avô, muito bêbado, perguntou assim: "O que foi, Maria? Por que me acordou?" Então respondi: "Tem um bicho lá fora, e tá comendo os cachorrinhos." Ele, no mesmo instante, se levantou, pegou uma foice amolada que levava para a plantação e abriu a porta do quintal. E então gritou bem alto: "Cadê tu, bicho? Que agora eu vou te pegar." Aquilo percebeu a nossa presença ali,
e não sei por qual motivo não nos atacou. E logo em seguida a fera saiu correndo, pulou um cercado que tinha do quintal, que era bem baixo, e quando estava um pouco longe, soltou um urro bem alto, e logo sumiu na mata. E então, quando fui ver, todos os cachorros tinham sido devorados. Haviam restos mortais por todo o local, e isso foi muito triste para nós. Minha avó disse que nessa época já tinha pessoas que se encontraram com esse bicho quando iam tarde da noite para casa, pois naquela época, às vezes, haviam festas até tarde da noite. Os homens todos andavam armados com facas e facões. Então, Sam, esse foi o meu relato de hoje. Espero que todos gostem e agradeço a você por lê-lo. Até o próximo relato, pois tenho vários relatos bem macabros. Boa noite.